já falei um pouco sobre mim, sobre as minhas referências, algumas delas. E o que que acontece, né? Durante esse período em que fui trabalhando nesses curtas, eu fui percebendo uma coisa, né? Assim, que na verdade eu já sabia, mas algo que ficou ainda mais evidente, né? Eu fui percebendo que os filmes, eles não surgem por acidente. Tipo, os filmes, eles são frutos de algo que foi pensado, né? Eles são frutos de projetos. Então, por isso que é importante você anotar suas ideias, você ir adquirindo conhecimentos que permitam a você criar seus projetos para que eles venham tomar vida aos poucos. Porque o filme, você não vai, tipo, você não vai deixar seu computador ligado hoje, aí vai dormir e quando amanhecer o dia vai ter um filme lá pronto. Tipo, isso não vai acontecer. Os filmes não acontecem por acidente. Existem os casos em que o acaso ele joga ao nosso favor, vamos dizer assim, né? Por exemplo, tem uma cena famosa do filme Cidade de Deus, que é a cena de uma galinha, que é uma galinha, ela sai correndo por baixo do carro e ela, isso aí foi uma cena que aconteceu por acaso ali na hora, né? A galinha, ela consegue se livrar, ela quase que é pisada pelo carro e, enfim, essa cena ficou no filme Cidade de Deus. Mas, enfim, isso foi um acaso, foi um acidente, mas que é uma exceção, tipo, foi uma parte do filme, mas os filmes, eles não nascem por acidente, tá? Eles são projetados. É, então, ah, os filmes, eles surgem de uma intencionalidade. Você quer fazer um filme, então você vai projetar esse filme, você vai escrever a ideia básica, vai escrever aquilo que a gente chama de logline, que é uma, é um resumo curtinho, né? Falando de uma forma bem simples. É um resumo bem curtinho, de 2 linhas no máximo, dizendo qual é a história do filme. Aí você vai transformar isso depois em um projeto, que vai se transformar em um roteiro, que vai, enfim, vai ter várias fases, mas resumindo, tudo isso é projetado. Os filmes não nascem por acaso, tá? Então, a gente vai ver isso muito no nosso curso. Vamos tocar nesse tópico, em outras aulas. É, e aí, para você fazer o seu filme, eu penso o seguinte, né? Quem está aqui que já trabalhou em algum curta ou em alguma série, ou principalmente alguém que já teve que pensar um projeto do zero, já deve ter se deparado com isso, né? Que tipo, você às vezes tem a criatividade, né, para fazer o projeto, só que você às vezes não sabe como executá-lo, né? Ou às vezes é o inverso, às vezes pode ser que você tenha dinheiro para fazer o filme, mas você não tem uma história para contar, ou não, ou enfim, falta criatividade. Então, para você fazer o filme, eu falo que existe o mago e existe o matemático. O mago é aquele seu lado que vai pensar livremente, que vai criar, que vai usar a sua criatividade para projetar o seu filme, né? Você vai para criar a história, né? Para pensar o lado criativo da história. E existe o lado matemático, vamos dizer assim, que é o lado de quem vai se perguntar, e aí, é, como é que a gente vai executar isso aqui, né? Quanto é que custa isso aqui? Precisa de quantos animadores? Precisa de quantos cenários? Né? Então, essa pessoa que normalmente vai estar numa função de produção executiva ou assistência de produção, vai estar mais nessa parte de produção. Então, essa pessoa ela vai ter uma mente mais matemática e que é a pessoa que vai estar responsável por pensar a parte mais objetiva, que é e aí você juntando esse lado do criativo mais o lado objetivo, né, que é o lado da produção, normalmente são pessoas que vão estar na função de produção. Quando você junta isso, você aumenta a possibilidade do seu filme existir. E aí, enfim, seu filme vai existir se vocês forem seguindo
as etapas certinhas e tudo mais, né? E superando cada problema que vai surgindo pelo caminho, porque sempre existem problemas e imprevistos. E aí, eu trouxe essa imagem aí da selva e da cidade, porque para trazer essa reflexão para vocês, né? Tipo, pelo menos, eu ficava me perguntando como é que as coisas vêm para esse mundo, né? De onde é que vêm os desenhos animados? E aí, na infância, eu tive essa resposta quando eu vi aquela reportagem que eu falei do Fantástico, onde eles mostravam os animadores desenhando lá, a animação, especificamente a animação 2D. É, mas eu ficava me perguntando também como é que esses móveis, tudo isso que existe no nosso mundo, né? Armário, mesa, carro, prédio, como é que essas coisas vêm parar nesse mundo? Porque se a gente for parar para pensar, é um negócio muito louco. Se a gente for parar para pensar, é, era para ser tudo mato, né? Era para ser tudo mato, terra, pedra aqui no nosso planeta. Tipo, se a gente deixar um lugar parado assim, a tendência é crescer mato, árvore, outras formas de vida, né, fungos e tudo mais. Mas aí vem o ser humano e com a criatividade dele e com a capacidade de planejar coisas e projetar coisas, ele consegue trazer é, um novo tipo de coisas para o mundo. Então, existem as coisas que a natureza traz de maneira bruta, vamos dizer assim, as árvores, o ar, a água, a areia, enfim, as formas de vida. Existem essas coisas e existem as coisas que o ser humano consegue inventar e trazer, vamos dizer assim, para esse mundo físico através da criatividade dele e da capacidade de executar projetos. E exemplo disso são tudo isso que a gente vê na civilização hoje, né? Que são os prédios, os carros, os desenhos animados, é claro, o chocolate, os produtos industrializados, né? Ou não, caderno, mesa, estante, tudo isso, computador, tudo isso o ser humano foi trazendo para esse mundo com essas capacidades que ele tem, né? É a capacidade de criar e de executar os projetos. E eu acredito que todos nós temos essa capacidade que é a criatividade, né? E à medida que a gente se esforça, a gente pode não só aumentar a nossa criatividade, como também aumentar a nossa capacidade de executar os projetos em si, né? Para não deixar eles engavetados.